para a professora Lídia, que é licenciada em filosofia. Apresentar a próxima pessoa que vai nos brindar com Carla Cotirene, que a mulher é. Então, vamos lá. Arivle Elvira, filha de Oiá e estudante de serviço social, UFAL Palmeira dos Índios. Com você a palavra. Boa noite. Vocês estão ouvindo direitinho? Sim. Primeiramente, antes de começar, né, eu quero pedir licença ao meu Ori, né, a Oriá, pela oportunidade e também agradecer a Exu, né, por todos esses conhecimentos que a gente teve até agora. Então, agradeço às meninas do CDDM, né, por esse convite incrível, por essa iniciativa. A gente está vivendo um momento mundial muito complicado, né, de doença, intelectualmente falando, né, o povo preto, que sempre encontrou, mas agora encontrou aí nos noticiários, né, nessas revoltas agora com essas mortes que tivemos. Então nós somos muito cobrados por um posicionamento, né, então a gente tem que se posicionar. Então a gente teve o Instagram aí mobilizado, né, com correntes antirracistas, né, com todo esse processo. E hoje, né, é uma das coisas que aquecem nosso coração, nos deixa muito felizes de poder comemorar a nossa existência. E falar de mulheres que vieram antes de nós, mulheres que ainda estão aqui entre nós, que nos inspiram nessa luta cotidiana, não é? E para falar de Carla Cotirene, primeiro eu quero deixar aqui como eu cheguei até a Carla Cotirene, né? Quando eu estudo na Universidade Federal de Palmeiras dos Índios, e aí, quando eu cheguei lá, eu encontrei com a professora Marli, que eu acredito até que ela esteja por aqui. E aí, quando eu encontrei com a professora Marli, a gente dividiu uma mesa, a gente dividiu uma mesa em um evento. E aí depois eu comentei que eu era feminista classista, né? Até aquele momento. E aí a professora Marli disse, enquanto ela é feminista classista, eu sou do movimento negro. E aí eu fiquei um pouquinho encucada, né? Eu digo, essa fala dela ficou muito impactante para mim. E a partir daí eu disse, eu vou pesquisar mais sobre isso. Eu vou pesquisar mais sobre isso. E ela foi uma dessas mulheres que me inspiraram a pesquisar sobre feminismo negro, né, e a conhecer a interseccionalidade, até que cheguei até Carla Cotirene, e depois a Kimberly, né, que cunhou o termo interseccionalidade. Então, para falar sobre Carla, né, a Carla, né, Carla Adriana da Silva Santos, adotou esse nome Carla Cotirene a partir, né, de uma líder religiosa, né, Macota Valdina, que cuidava do Ori de Carla, né, e aí ela herdou, né, como inspiração esse nome, Carla Cotirene, né, a Cotirene. E a Carla é de Salvador, né, Bahia, ela é assistente social, né, presta acolhimento, né, a vítimas de violência doméstica, né. Ela é pesquisadora hoje em gênero, raça, sexismo e racismo, né, institucionais nas penitenciárias. E é, ela, ela, ela me marca muito por ser assistente social, né? Então eu estou aí entrando no terceiro período no curso de serviço social. E aí ela me faz também ter algumas reflexões, né, sobre essa importância da interseccionalidade no curso de serviço social, né? O qual eu estou cursando. Tá dando para ouvir direitinho, gente?
Tá. Dá sim. Então, a Carla, o início da carreira dela, assim, da vida dela, né, tem uma coisa que ela fala que para mim foi muito marcante, que ela era cordeira do Bloco Ileaie, né? E aí, naquela época, o corpo dela foi muito, passou por uma sexualização muito grande, né? E aí uma pessoa chegou para ela e disse que ela tinha um corpo muito bonito, né? E a Carla ali se calou, ela fala que ela não sabia falar muito bem, né? E outras pessoas chegaram para ela e disseram que ela não podia ser daquela forma, que ela tinha que se posicionar. E a primeira coisa que marca a vida de uma mulher negra, uma das primeiras coisas, né, é a oralidade, né? Então, a nossa oralidade, ela é testada, né, pela branquitude, porque se nós somos atacadas e a gente não sabe se posicionar, a gente não sabe falar, então aí nós já fracassamos, né? E aí, é, ela conta que ela se identificava como morena escura, né? E não acreditava em racismo. Ela fala que ela não acreditava em racismo, né? E nem nessas outras formas de opressão. Ela não era ligada a estudos, nem se interessava. Mas a partir, né, de Makota Waldina, uma líder religiosa de Candomblé, quando Makota abriu o jogo dela, o orixá já tinha um plano para ela, né? Então, Exu abriu aí os caminhos de Carla Calderene e deu para ela toda essa instrumentalidade que ela tem hoje para falar, né, para pesquisar e para nos orientar. Então, ela entra na faculdade de serviço social, né? E na faculdade de serviço social, ela vai se organizar com outras mulheres negras, né, reivindicando políticas de permanência para pessoas negras e o combate ao racismo. Né? Eu sempre, quando eu falo, eu sempre gosto de trazer para a minha realidade, né? Que é essa questão, que quando ela fala da universidade, né, reivindicando esse combate ao racismo. Por quê? Porque quando a gente pensa em universidade, a gente acha que na universidade nós vamos ter ali toda uma abertura de ser quem de fato nós somos. Né? Eu tinha muito isso. Mas aí, quando a gente chega na universidade, a gente encontra lá a branquitude. Então, a branquitude está lá presente, fazendo questão de apontar o nosso dedo e nos mostrar que lá nós somos a minoria. Né? E a partir disso, a Carla, ela reivindica também o lugar de mulheres negras dentro da universidade e também ela reivindica o estudo, né? O que é que as mulheres negras ainda leem dentro de determinados cursos, né? Ou como um todo. Então, a gente tem aí, eu posso falar por mim mesma, né? Que agora, na minha grade curricular, como a Carla disse, que hoje, lá na Bahia, é obrigatoriedade que você estude gênero, raça e classe, porque a gente parte da afirmativa de que a maioria das usuárias do serviço social são mulheres negras. Né? Então, como é que eu, enquanto assistente social, no curso de serviço social, não vai estudar essas questões de raça, né, de classe e de gênero, né? Então, ela coloca isso, né? Então, ela começa a questionar, ela vai questionando o porquê que nós não temos esse acesso, né, e a escritoras negras também. Né? Então, hoje, ela é mestra e doutoranda, né, em estudos interdisciplinares de gênero, mulheres e feminismos, né? E aí ela coordena, né, o Pará Saberes, né, que é um projeto de extensão da Universidade Federal da Bahia, que dá essa instrumentalização teórica e metodológica para mulheres negras, né, que é de extrema importância.
muito também chegar na universidade e encontrar uma professora negra que se imponha tanto. Para mim isso é muito importante. Para mim é importante ouvi-la, né? Porque eu me vejo ali nela. Eu me vejo quando uma professora negra ela fala isso, né, exemplificando de professora Marli, né, que me ensina, é de extrema importância essa representatividade, né? Porque a gente sabe como foi duro para ela chegar até ali. E isso me inspira muito. Eu sou muito, fico muito emocionada, me inspira muito essa representatividade. Mas então, a Carla, ela ficou conhecida pelo livro, né, Interseccionalidade. O que é interseccionalidade? Porém, ela faz uma releitura, né, assim, da interseccionalidade, porque o termo foi criado, né, assim, pela Kimberly, a partir de um determinado momento onde ela analisou esse embate classe e gênero e raça. Percebendo que classe, gênero e raça não estão sozinhos, não estão dissociáveis, né? Veja, nós somos mulheres que temos nossa diversidade, mas como Carla bota, mas na encruzilhada, a gente ali acaba se encontrando de alguma forma, né? Veja, eu como uma mulher negra, lésbica de candomblé, estou nessa encruzilhada, ou seja, o racismo religioso, ele me pega, o sexismo, ele me pega, né? Então, aí nós temos essa encruzilhada, como ela coloca, né? E a Kimberly vai colocar como avenidas identitárias, né? E aí, a Carla, ela vem trazendo no livro dela com uma perspectiva de terreiro, né? Que eu acho assim, ela é fantástica, é surpreendente a forma como ela fala, essa sensibilidade que ela tem em tratar com isso, né? Que ela vai trazendo por uma visão de terreiro, esse termo interseccionalidade, em algum momento ela vai citando, né? E ela vai trazendo como nessas encruzilhadas estrutural do racismo, essas encruzilhadas, né? O racismo estrutural, o capitalismo e o cis heteropatriarcado encontra mulheres negras, né? Então aí ela vai começar a destrinchar a partir desse momento e englobando mulheres lésbicas, as mulheres trans, né? E ela vai dizer uma coisa que ela diz assim, eu sou conhecida, né, como a mulher que era cordeirinha e que agora é uma mestra. E ela fala, isso é como se fosse uma individualidade minha, mas eu cheguei aqui porque outras mulheres, né, vieram antes de mim. Então, o feminismo negro interseccional, ele não tem essa ideia de que somos mulheres negras sozinhas, né? Não, nós somos mulheres negras que temos as nossas identidades diversas, mas que ao longo do nosso caminho numa sociedade patriarcal patriarcal e capitalista, a gente se encontra. E aí, como é que nós mulheres negras a gente vai nos articular juntas, né, para entendermos umas às outras e dessa forma buscar a nossa emancipação, né? Então ela coloca a interseccionalidade como essa sensibilidade analítica, né, de compreender as nossas experiências, né, enquanto mulheres negras. E aí ela nunca esquece essa questão da identidade de gênero, né? E por que eu acho muito tocante ela falar de um lugar de terreiro, né? Porque ela coloca que é necessário que a gente estude o continente africano, porque é outra perspectiva. E a gente percebe essa outra perspectiva, né, na nossa vida cotidiana. Então ela vai falar que em um terreiro, né, em um terreiro de candomblé, a gente não está lidando com a questão de idade, né? A gente perde essa noção de idade. Então a gente tem esse respeito ancestral, né? A gente resgata esse respeito
né, ancestral, e eu como mulher de candomblé de terreiro, isso é muito evidente, né? Então, esse respeito pelas pessoas que vieram antes de nós, né? E aí, espero que eu não esteja falando rápido, viu, gente? Eu falo um pouquinho rápido, mas eu acho que tá ok, né? Tô falando Tá muito tranquilo. rápido. Tá bom. Pronto. Então, é, ela coloca aqui no livro dela, é, ela coloca da seguinte forma: a interseccionalidade nos mostra como e quando mulheres negras são discriminadas e estão mais vezes posicionadas em avenidas identitárias que farão delas vulneráveis à colisão das estruturas e fluxos modernos, né? Então, a partir desse ponto aqui, ela também vai tratar, né, em outro livro dela, O Pai Prezada, Racismo e Sexismo Institucionais, tomando bonde nas penitenciárias femininas de Salvador. Ela vai falar como em determinado momento, veja, a prisão, ela coloca, né, a prisão como uma miniatura dessas opressões, e quando uma mulher negra, um homem negro, eles chegam nessa penitenciária, né, que é uma organização cristã, como ela coloca, eles são deparados com racismo religioso. Então, a gente percebe que tanto a universidade, fazendo uma ocupação, tanto a universidade como uma penitenciária, é claro que acontece colisões ali diferentes, mas ela nos rouba coisas particulares nossas. Então, dentro da universidade, a gente acha que, eu achava, né, na verdade, que eu ali ia ter a minha religiosidade, eu ia poder usar meu branco, eu ia poder cobrir minha cabeça de branco, quando na verdade é um acontecimento que isso aconteça, né? A gente percebe que ali ainda é um lugar cristão que nos cobra, que nos olha e que diz, não, isso aqui não pode estar acontecendo. Como assim eu estou andando no corredor da universidade e encontro uma macumbeira toda vestida de branco? Né? Então, no presídio, ela vai falar sobre isso, né? Ela vai dizer que o sacerdote cristão, ele entra, né? Ele entra ali tranquilo para prestar assistência, né? Àquela população. Mas quando é um sacerdote de candomblé, aí ele tem que passar por revistas, né? Que nós sabemos bem. E aí tem todo esse constrangimento. Por quê? Porque o religioso de candomblé é uma pessoa negra. Então, se é uma pessoa negra visitando outra pessoa negra, temos aí um problema, não é? Então, aí já temos essa barreira, né? Então, é uma coisa que tiram de nós, né? É essa liberdade religiosa que o Brasil se diz colocar, mas que a gente sabe que a gente não tem, né? Essa abertura toda, né, que deveríamos ter. Então, a gente pensa, né, a interseccionalidade para que ela elucide melhor na nossa mente, né, como essas opressões, como a Carla fala, como elas vão nos pegar ao longo do nosso caminho, né, como é que o racismo estrutural ele me encontra dentro da universidade, né, a partir do momento que a gente vê, como eu ia fazendo esses questionamentos, né, quando o questionamento, né, que às vezes nós somos muito questionados, né? Por que existem tantas correntes de feminismo? Né? Sempre alguém pergunta, por que existem tantas correntes de feminismo, né? A gente entende que o feminismo hegemônico, ele não consegue alcançar mulheres negras, né? Então é difícil que a gente consiga nos ver no feminismo hegemônico, né? Porque eu tinha uma situação que eu passei que foi assim. Eu tinha uma menina que eu conhecia que ela era feminista,
Mas eu, enquanto religiosa de candomblé, eu não era incluída nesse feminismo dela. Então aí a gente já percebe, né, que há uma separabilidade dessas questões, né? Ela é feminista, mas o racismo religioso não permite que eu e ela, a gente ande de mãos dadas, a gente ande lado a lado. Então, quando a gente coloca um feminismo interseccional, né, o feminismo negro, o movimento negro interseccional, é porque nós estamos buscando entender todas essas particularidades que nos encontram, né? Então, a gente começa a exercitar dentro de uma universidade o racismo estrutural. Como o racismo estrutural me encontra enquanto mulher negra dentro dessa organização? Como o racismo estrutural me encontra quando eu vou para uma vaga de emprego? Quando eu vou ao médico, por exemplo. Então, a gente vai começar a perceber isso. Quando a Kimberly ela fez essa análise interseccional, né, foi a partir de uma mulher negra que tentou uma vaga de emprego, né, e acho que foi uma empresa automobilística, uma indústria, alguma coisa do tipo. E aí essa mulher foi tentar essa vaga de emprego. E ela foi tentar essa vaga de emprego porque naquele ambiente ela viu que eles aceitavam mulheres e homens negros. Porém, a vaga, né, de fato, o trabalho pesado era para homens negros, de fato. Mas as mulheres que eram aceitas naquele ambiente eram mulheres brancas, né? Mulheres brancas que tinham sua boa aparência, né? E que podiam ser atendentes, assistentes. E a mulher negra não. Por quê? Vamos lá. Se a mulher negra ela está inserida naquele ambiente, quem é que vai cuidar do filho da mulher branca? Alguém tem que cuidar do filho dessa mulher, né? E quando a Ângela ela fala no livro Mulheres, Raça e Classe, tem uma reflexão que ela faz, que ela diz que a mulher branca ela luta para sair de dentro de casa, né? Ela luta por essa emancipação, né? Então ela luta contra esse sexismo patriarcal e que quer ter o seu próprio dinheiro, quer sair de casa, quer sair do trabalho doméstico. Enquanto as mulheres negras, elas lutam para serem humanas, para serem mulheres, nada como animais, como é, é, foi na escravidão e como ainda é hoje. Não é? Porque se eu vejo um policial militar, um homem branco, né, levando uma mulher negra, como aqui, acho que foi a Mariana que colocou, quando ela vai ser levada ao chão, né, é como uma bate. Então, naquele momento, aquilo ali não é uma mulher, não é uma pessoa, não é? Então, é justamente explica esses questionamentos, né? Então, a Kimberly, ela percebeu isso, entendeu? Então, não, essa mulher, ela é mulher e ela é negra, mas ela não se encaixa naquela vaga, né? Ela não se encaixa. Então, ali vai além da classe, né? Então, nós somos, ela, apesar de mulher, ela é uma pessoa negra. E o lugar de uma pessoa negra não é ali, né? Então, é a partir dessas questões que a gente começa a se questionar, né? Inclusive, quando a gente fala isso para algumas pessoas brancas, quando a gente faz essas reflexões com uma pessoa branca, ela toma um susto. Mas é uma coisa que muitas vezes, no início da nossa vida, né, geralmente nós mulheres negras, a gente só tem essa consciência da nossa negritude quando a gente tem 20 anos, quando a gente entra na faculdade, né? Então, a partir de adultas, e muitas vezes a gente não se atenta a isso, a gente não se atenta ao racismo que a gente sofre cotidianamente, né? Então, quando essas mulheres brancas, elas ouvem a gente fazendo esse levantamento, né?
esses questionamentos, elas tomam um susto muito grande, não é? Então, é necessário um debate como esse aqui para que outras mulheres conheçam, né, histórias de todas essas mulheres que passaram por aqui, foram mulheres que morreram, né, as que já se foram, lutando pela sua emancipação e deixou legados que hoje a gente lê, né? Então, o que nós temos a aprender com isso? O que nós temos a aprender com essas mulheres? Veja, o que Ângela diz nesse ponto, que mulher, enquanto uma mulher luta para sair do trabalho doméstico, daquele cárcere doméstico, outra luta para simplesmente ser. Ela luta para poder criar o seu filho, sem medo, né? Sem medo. Então, quando a tia a Maíra Azevedo, ela fala que, ela diz ao filho dela, nunca saia sem o seu documento, nunca saia sem o seu documento, né? Ou não corra, nunca corra. Ela sabe muito bem por que ela está dizendo isso, né? Então, enquanto as mulheres brancas, elas lutam para que seus filhos tenham uma boa escolaridade, para né, que ela luta por isso, para que ele entre em uma boa universidade, as mulheres negras, ela luta para que os seus filhos possam chegar à idade de ingressar na universidade, né? Para que ele entre e tente mudar aquela estrutura que ele vive e que tenha uma vida melhor, né? Então, é a partir dessas coisas, que são muitas coisas, porque vem muita coisa na nossa mente, a gente vai se percebendo. São essas coisas que nos fazem refletir, não é? E eu me pergunto muito, o que seria de mim sem essas referências, né? Sem essas mulheres que vieram antes. Então, a interseccionalidade, ela promove isso, né? Então, ela promove que a gente entenda essas avenidas, essa diversidade de avenidas identitárias que encontram as mulheres negras, né? Que a gente vê muito. Na universidade a gente tem grupos religiosos, né? Cristãs, mas onde é que eu, mulher de candomblé, vou buscar forças? Não é para usar o meu branco, só usar. Não é nem para minha mãe de santo chegar lá, mas só para usar o branco, né? Às vezes eu olho falando na minha sala de serviço social, né? Eu olho para um lado, olho para o outro, eu vejo mulheres negras, mas mulheres negras que foram encontradas pelo colorismo, como eu também fui um dia. Então são mulheres negras que se dizem pardas, né? Que se dizem morenas, né? Então isso é algo assim, algo que o que é que falta? Falta que a gente leia, né? Mulheres negras, que a gente conheça a nossa história. No Brasil, né, nós temos diversas mulheres, né, que estão aqui trazendo seus conhecimentos, fazendo seus questionamentos, né, para uma sociedade melhor, para que a gente consiga cobrar o nosso lugar. Né? Numa universidade, eu falo muito sobre a universidade porque para mim foi o lugar mais impactante que eu cheguei e que eu vi que ou a gente se posiciona ou falam por cima de nós, né? E tem muitos, e a Carla ela vai trazer isso no livro dela, quando ela diz que estão se apropriando da interseccionalidade para falar em cima de nós, para calar nossa voz e falar no nosso lugar, né? Então, eu tava vendo uma live que ia ter aqui de uma professora, uma professora, e ela ia falar sobre interseccionalidade e os impactos feminismo negro e os impactos dessa luta para a sociedade, né? Mas ela é uma mulher branca. Então, cadê a vivência? Né? Ela não tinha uma mulher negra para indicar, né?
Então, assim, ela não tinha uma mulher negra para dizer, olha, amiga, pega aqui a sua vaga, olha aqui, vai lá, fala. Então, e eu assisti a live, não, eu vou assistir a live, porque antes de criticar eu já arretava, não, antes de criticar eu vou ouvir. E aí eu assisti a live. E era o tempo todo ela falando, ela, aquela mulher, e não eu. Porque não era o lugar de fala dela. Né? Então a Carla ela fala sobre isso, ela fala sobre as pessoas que entram no candomblé para distorcer o candomblé. Não é porque tem mistérios e tem segredos que não é contado, que não sai de dentro do terreiro, a não ser que você participe daquela casa. Não é? Então, às vezes, também as pessoas me perguntam, já para querer causar um rebuliço, por que determinadas coisas vocês de candomblé não podem falar? Porque você não tem que saber, né? Você não tem que saber, porque você não é uma pessoa que vive aquilo. E muito de nós foi tomado. Então, existem segredos e saberes que a gente não passa. Não é de boca. Né? Não tem um livro que. Isso quando eu falo da questão lá do início que eu falei que a Carla foi a oralidade dela foi testada. Não tem um livro que eu abra e leia sobre o que é candomblé. Sim, existem pessoas que escrevem suas perspectivas, mas não algumas coisas que de fato existem ali. Então a gente aprende pela oralidade, pelos mais velhos, não é? Então pelo tempo que aquela pessoa está ali dentro, pelo respeito. Então existem determinadas coisas que é só nosso. Né? E aí as pessoas acham que é porque é a seita maior do mundo. Né? É uma coisa que ninguém pode saber de fato, porque é algo nosso. Né? A colonização roubou de nós muita coisa, muita coisa. Então, existem coisas da nossa particularidade, da nossa religiosidade, que não nos cabe falar. Não porque a gente não pode falar, mas porque é algo ali, né? Para que não roubem da gente. É isso. Então, a interseccionalidade, ela age desse jeito. O feminismo negro, ele age dessa forma, né? Para que a gente questione, vamos questionar, né? Tudo. Teve um momento também na faculdade que a gente estava lendo um determinado autor, e assim, a gente sabe que existiram debates que não pertenciam a determinado tempo. Né, que não cabia a certos autores. Mas hoje em dia, nós, dentro da universidade, a gente tem que questioná-los, né? Olha só, olha aqui como ele foi racista nessa afirmação dele. E aí, quando era colocado isso em sala de aula, né, o professor, a professora, dizia, não é assim mesmo. É porque ele escreveu dessa forma. Mas não é por aí, né? Não é por aí. A gente tem que questionar, a gente tem que procurar saber, não, ele foi racista, e vamos ver aqui por que ele foi racista. Né? Nós não temos só pessoas brancas dentro de salas de aula. Né? Por mais que o povo negro seja a minoria, ainda porque o dia nós vamos ser a maioria em todos os espaços, a gente precisa fazer cobranças. Porque a gente existe ali dentro. Quando eu disse um dia na sala de aula que a mulher branca ela não anda do lado da mulher negra, surgiu muitas caras assim surpresas. O que ela tá falando? Como assim? Né? Mas em um momento que eu fui falar sobre a minha religiosidade, uma pessoa ela fez só assim, ó. Ela fez um sinal da cruz para mim e pronto, como se estivesse se benzendo. E aí? Né? Existe uma disparidade. Então, o feminismo negro, ele traz essa sensibilidade, né, a pessoas negras. Eu falo muito, não importa que eu seja de uma corrente do movimento, você seja de outra. O que nós temos a contribuir para o movimento?
né? O que que a gente pode conversar? Porque hoje é muito assim, se eu sou de uma corrente, você é de outra, a gente briga e ninguém fala nada, e aí, né, fica todo mundo assim separado. Mas a gente tem que ter esse diálogo, né? Tem que aparecer esse diálogo, né? Então, assim, é uma luta muito grande até lá, né? Inclusive também outras pessoas de dentro da universidade, né, fazem um questionamento. Eu sou parda? Aí eu falei, eu sou o quê? Eu sou parda? Ou eu sou negra? Porque eu fico com medo de botar em algum processo seletivo isso. E aí sempre falo, isso é seu, né? Uma hora ou outra a gente vai ver aonde é que a negritude ela vai nos, o racismo ele vai nos puxar, né? Em um momento ou outro a gente se depara com isso. Então, é quando eu aliso meu cabelo, é quando eu cubro minha cabeça de turbante, né? Quando eu saio na rua, eu falo uma coisa que também que é assim, quando eu tenho cabelo liso, eu era uma morena e eu não era percebida. Eu nunca era percebida na rua. Não que eu tivesse essa, essa lâmpada na mente. Mas quando eu assumi meu cabelo crespo, eu assumi meu cabelo crespo em sua totalidade, né? Eu comecei a ser percebida. E aí é um rebuliço, né? Porque como é? As pessoas olham se questionando. Como é que essa negrinha tem a coragem de sair na rua com esse negócio na cabeça, né? Mas por que ela não alisa isso? Então, é de puxões de cabelo, né? Que eu levei, puxão de cabelo, de pessoas desavisadas querendo tocar no meu ori. Filha, pessoas desconhecidas que você nunca viu na vida, querendo pegar e nunca pega de forma no cabelo de uma mulher negra. O cabelo de uma mulher negra, de cabelo crespo. Eles nunca vão pegar no nosso cabelo, eles nunca pegam de forma para ver os nossos cachinhos, não. Eles pegam ali na raiz do nosso cabelo para sentir se é nosso cabelo mesmo, se é um cabelo resistente. Isso também é uma coisa. Existem várias formas de violência. Essa é uma forma de violência, né, que a gente também percebe. Gênero e raça, né? As pessoas se sentem no direito de meter a mão no nosso cabelo. Elas não sabem quem nós somos. Não sabem como é importante para uma religiosa de candomblé que não se toque na cabeça. Porque muitas vezes, quando a pessoa toca na nossa cabeça, acabou aí. Ori perde arrego, né? Então, isso é importante. Né? É que a gente possa ouvir o outro, né? Então, isso para mim é uma violência, né? No momento que uma menina do meu curso, ela fez o sinal da cruz, para mim, ela fez isso aqui, aquilo ali foi uma violência tremenda, né? Então, eu digo sempre, eu sou de candomblé, eu aparento ser de candomblé, porque eu uso meus adornos, eu uso minha roupa branca, mas eu falo de candomblé quando eu tenho que falar, né? Então, é assim que a gente segue, né? E dentro, eu falo pela universidade, eu sou estudante, eu fico aqui também, já vou deixar aqui eu fico muito honrada de participar, né, com professoras, né, doutoras, né, que deram aqui uma aula, eu aprendo, né, eu sou ainda um estudante, então eu estou em processo de aprender, né, a gente sempre, é contínuo, né, nosso aprendizado. E eu fico muito feliz em poder falar, né, sobre essas questões. Uma coisa que a Mariana falou, que eu compartilho muito do que ela disse, é que às vezes a gente se questiona se a gente deve estar, ou se a gente deve ocupar determinados lugares. Isso é uma coisa que a branquitude faz com a gente. A gente se questiona, não, eu acho que eu não sou suficiente para estar aqui, né? Não sou suficiente, não. Eu acho que eu vou desistir. E não minto. Em muitas oportunidades que olhar, porque olhar assim, olhar, viu, gente, Yansan, ela faz umas coisas comigo, que ela bota as coisas pra me fazer, por todas as vezes que eu me questiono. Não, eu acho que eu não deveria não ocupar esse lugar.
Não, eu acho que eu não posso falar aqui, não. Né? E a branquitude faz isso com a gente se questiona. A gente sabe que nós somos mulheres potentes, porque nós temos o conhecimento. O conhecimento, a vivência, é algo que nada pode nos tirar. Nada. Uma pessoa ela pode ler vários livros sobre um assunto, mas se ela não tem vivência, se ela não tem conhecimento, ela não sabe nada. Né? Porque a gente sabe muito bem o que é resistir, sempre. Né? Então, essa é uma questão também, né, que eu levanto, que também é muito importante assim, no meu cotidiano. Né? Essa questão eu me questiono sempre. Eu ainda não consegui, mas eu sempre me questiono se eu realmente deveria ocupar. E às vezes eu fico pensando, como foi que eu consegui entrar na universidade? Como eu consegui essa vaga? Né? E aí, quando você chega na universidade e vê professores, professoras, mulheres negras chegando lá, e você vê seus amigos que estão na luta com você lá, a gente percebe que a luta de todos os nossos ancestrais, elas, nada foi em vão, né? Tudo foi válido. E eu queria fechar com uma parte da Carla, que ela fala uma coisa bem linda. Eu queria deixar aqui para vocês. Ela diz assim: as águas, além disso, cicatrizam feridas coloniais causadas pela Europa, manifestas nas etnias traficadas como mercadorias, nas culturas afogadas, nos binarismos identitários, contrapostos humanos e não humanos. No mar Atlântico, temos o saber de uma memória salgada de escravismo. Energias ancestrais protestam lágrimas sobre o oceano. Vou repetir essa parte. Energias ancestrais protestam lágrimas sobre o oceano. Então, eu deixo aqui essa parte, que é logo no comecinho do livro dela, e digo que a gente nunca pode esquecer de todas as mulheres que vieram antes de nós. E o feminismo negro, ele é a nossa emancipação. Nós vamos nos emancipar dessa sociedade juntas, né? Lado a lado, porque nós não estamos sozinhas. A luta é de todas nós, né? Então, a gente nós vamos nos libertar dessas amarras capitalistas, né? Patriarcais, cis-heteropatriarcais, né? Que nos pega. Então, a força nós tiramos dessas mulheres. E hoje, para relembrá-las, né? Porque a gente tem que relembrar todos os dias de nossas ancestrais, né? Então, eu quero falar só mais uma coisinha, viu? Aqui eu vou ler aqui que a Carla, no fim do livro dela, ela diz o seguinte: a interseccionalidade é sofisticada fonte de água metodológica, proposta por uma intelectual negra. Por isto, é tão difícil engolir os seus fluxos feito mundo afora. Os seus fluxos feitos mundo afora, né? Então, ela deixa aqui, ela coloca aqui como é difícil que as pessoas nos escutem. A interseccionalidade foi proposta por uma mulher negra, né? E como as pessoas têm uma dificuldade de sentar e nos ouvir, né? Elas sempre querem ser ouvidas, mas elas nunca querem sentar e ouvir o que a gente tem para dizer. Então, eu agradeço pelo convite, agradeço pela oportunidade de estar aqui com todas essas mulheres. Espero ter contribuído, né, como eu pude, aí com Carla Cotirini, mandar um abraço virtual para todo mundo e que Oiá abençoe todas vocês e todos, né, que estão aqui ouvindo, gente. Um beijo. Bom, terminada a exposição da Arivli, não houve nenhuma pergunta aqui pelo que eu estou vendo, mas então eu gostaria de encerrar e agradecer pelo convite da CCDM e dizer que eu estou saudosa de Lídia, professora Maria Aparecida,
A saudade é grande, a gente sempre se vê por aí, né? E principalmente no dia 25 de julho, nós estamos sempre juntas, na verdade. Wanda também, que eu acho que já encerrou, já saiu. Muito obrigada pela oportunidade. Eu não controlei muito bem o tempo, mas eu espero ter sido uma boa mediadora aí. Muito obrigada por tudo. Difícil controlar o tempo comigo, né, minha filha? É, muito difícil, mas a contribuição das duas foi maravilhosa. E das outras também. Da professora Lídia. Teve uma pergunta para a Arively, que é do Ori. Ela vai responder. Eu não tinha visto, não, desculpa. Não achei, não. A pergunta, desculpa aí. Porque foram muitas falas, muitas escritas, e subiu. Foi a Luciana, ela perguntou o que é Ori. Luciana, Ori é a nossa cabeça, né? Pro candomblé, né? Ori é a nossa cabeça. Ori é aonde o nosso orixá nos dá toda a sua força, né? Onde ele abre o nosso caminho, onde a gente precisa de cuidado. Por isso a gente cobre a cabeça com branco no dia do nosso orixá, quando temos alguma obrigação no terreiro, né? Então, o turbante que, né, algumas pessoas se apropriam, que cobrem a cabeça, para nós é algo sagrado, né? É o pano que a gente nos recolhe. Às vezes, a nossa cabeça, o nosso ori, ele precisa de cuidados. Então, a gente cobre o ori para que a nossa força, né, para que a gente cuide do nosso ori. Então, por isso é importante que as pessoas não toquem na nossa cabeça, né? Porque é no nosso ori que está a nossa força ancestral, né? É no nosso ori que nosso orixá nos rege. Então, ori é isso. Pronto, Maiara. Tá sem som. Pronto, agora tem outra pergunta da Dandara Dantas Rafael. Sendo eu negra, mas não sendo de candomblé, posso usar turbante? É para Arivli a pergunta. Claro. Peraí, vocês estão ouvindo, né? Claro que você pode, preta. Menina, você pode toda. O turbante, né? Ele tem essa. A gente tem essa questão no candomblé, né? Mas me diga aí, se você às vezes não tem aqueles dias que você se sente com autoestima, lá embaixo com o cabelo que você quer cobrir a cabeça. Tem muito isso. Às vezes a gente, a gente quer sair para um lugar e não quer mostrar a nossa cabeça. Isso é uma coisa isso é uma coisa nossa, viu? Às vezes a gente acha que quer esconder o cabelo, eu sempre tive isso. Quando eu coloquei trança, eu queria esconder o cabelo um pouco, porque eu não queria ser mais observada na rua. Eu coloquei as tranças. E aí eu fui observada 10 vezes mais. E aí eu percebi que estava tudo bem. Tudo bem. Então, às vezes, a gente cobre a nossa cabeça com um pano de outra cor, com vários tecidos que a gente gosta. Tá tudo bem, preta. Usa seu turbante. A gente precisa cuidar, sim, às vezes, da nossa mente, né? Às vezes, sim, é, a gente precisa tentar, às vezes, não aparecer tanto, né? Porque quando se é negro, a gente nunca passa despercebido, né, pelos olhares. Então, você pode sim, tá? Pode sim. Realmente foi uma boa pergunta, né? Quando eu falo de pessoas que se apropriam, são de pessoas brancas que botam o turbante porque acham bonitinho, mas não sabem para nós, pessoas negras, como aquilo ali é importante. Ou às vezes, como a gente quer apenas se esconder um pouco desse racismo que nos encontra. A Andressa Monteiro perguntou se tem tempo para falar. Mais uma reflexão. Então, se ela quer contribuir, eu acho que ela tem que ligar o microfonezinho dela. Pode ficar à vontade, eu acho, né?
Vocês estão me escutando? Não sei se está me vendo, que a câmera aqui demorou para ligar. Rapidinho, né? É porque a Arively estava falando, a Arively, né? Eu acho que é assim que se fala. E, assim, eu estava pensando algumas coisas, né, que eu acho, assim, muito importante, quando ela estava falando sobre não poder usar branco, né, na universidade, na sexta-feira, não poder falar um pouco do seu axé, enquanto alguns grupos cristãos estão ali e predominam, e ela, por ser da religião do candomblé, ou da Umbanda, outra religião de matriz africana, não pode se mostrar enquanto tal, né? Então, assim, eu fiquei pensando que isso é uma deficiência que, assim, está na universidade, mas, assim, por que esse preconceito, né, está na universidade, assim, faz parte de um racismo estrutural que já começa nas nossas escolas, né? Tem um texto que eu acho, assim, muito interessante, é um texto até recente, eu não vou saber falar o nome do texto, mas é do antropólogo José Jorge de Carvalho, e é em coautoria com a Makota Kidolaya. Ela é uma Makota de lá de Minas Gerais, de um terreiro lá de Minas Gerais. Então, assim, o José Jorge, ele foi responsável pelo encontro de saberes na universidade. Então, assim, o encontro de saberes dá a oportunidade de mães de santo, mestres raizeiros, assim, eu acho que não é a oportunidade deles ir lá ensinar, mas a oportunidade dos alunos aprender com essas pessoas, mestres raizeiras, mãe de santo, pai de santo. Então, assim, é muito importante porque, tipo, muitas pessoas que carregam consigo as marcas desse racismo estrutural, elas começam a ter aula com essas pessoas e entender, sabe, muitas coisas, sabe, da cultura, da religião, que não entendem, porque, assim, eu sou bolsista no Museu Théo Brandão, e lá tem uma sala que é a Sala Fé. Não sei se vocês já foram lá no Museu Théo Brandão, né, no centro de Maceió. E lá, na Sala Fé, tem uma parte que é dedicada ao sincretismo religioso. E aí, a gente atende em muitas escolas, né? E aí, quando a gente vai falar um pouco da religiosidade africana, a gente vai falar um pouco do sincretismo religioso, principalmente para as crianças, porque tem toda uma lógica. A gente fala de um jeito para adultos, fala de um jeito diferente para crianças. E aí, quando a gente vai falar para as crianças, tipo, muitas professores que estão acompanhando, falam até repreendido em nome de Jesus, faz o sinal da cruz, esse tipo de coisa. Então, assim, para vocês verem que, tipo assim, que na universidade, eu acho assim, que em Palmeiras, eu sou de Palmeiras do Sítio também, eu não sei, né, pode ser que a Arively, ela estuda na UFAL de lá, ela vai poder falar melhor sobre isso, mas eu acho que a percepção também de estudar na UFAL, aqui no campus da Simões, e estudar na UFAL de Palmeiras dos Índios é diferente, assim, eu acho, porque, por exemplo, eu acho que aqui as pessoas, assim, estão mais abertas, né? Eu sou estudante de ciências sociais. Eu acho, assim, pelo menos no meu bloco mesmo, teve mesas com vários pais de santo, tipo, quando tem mesas, quando tem, assim, os alunos, né, falam abertamente da religião. Então, assim, é muito diferente, eu acho que de uma universidade, assim, menor, né, numa cidade pequena. Então, assim, o meu trabalho também é sobre o sincretismo religioso, né, eu frequento alguns terreiros para fazer trabalhos, né, meu TCC, e assim, eu posso, assim, né, falando como a Arively falou, eu não sou da religião, então, assim, eu conheço algumas coisas, mas eu não tenho conhecimento de ser uma praticante da religião, então, assim, conheço, leio, mas não sou uma praticante, não sou da religião, então, assim, mas, assim, pelo meu conhecimento, né, pelo meu pouco conhecimento, eu vejo que esse racismo religioso, ele está muito presente, porque, assim, como foi falado nas falas anteriores, a gente não conhece quem é zumbi na escola, a gente não aprende sobre zumbi, a gente não aprende sobre personalidades negras, sabe? Heróis africanos que foram tão importantes na nossa formação, né? E então, assim, é muito difícil a gente chegar numa universidade hoje, uma universidade hegemônica, eurocêntrica, branca, capitalista, e a gente e ter alguns saberes e esses saberes são
todos anulados, né? Então, assim, o encontro de saberes que acontece na UNB, né, começou na UNB em 2010 e vem acontecendo em algumas universidades federais, é muito importante, porque dá oportunidade dos alunos ter esse encontro, sabe, com as mestras, com os pais de santo, com as mães de santo. Só que, ao mesmo tempo, muitos alunos que estão ali na universidade não querem aprender com essas pessoas, porque já tem uma preconcepção na cabeça, não sabe nem o que é que vai acontecer. E esse encontro é tão importante, e nesse texto mesmo, recente, do José Jorge de Carvalho, ele fala com a Macota, ele fala que ela diz que chegou na universidade e os alunos estavam doentes, e só dela olhar, né, essa sensibilidade que ela carrega, só de olhar ela percebia que os alunos estavam doentes, e aí levou para o terreiro para curar esses alunos, sabe? Por quê? Porque a universidade, com seus métodos, né, seus números, não olha para a subjetividade do aluno, né? São raros professores, né, que olham para a subjetividade do aluno. E ela ali, naquela posição de mestra-docente, né, que é mestra-docente de saber notório, ela estava ali e percebeu o quanto esses alunos estavam doentes, adoecidos, e aí levou para os terreiros, né, para cuidar lá no terreiro de candomblé dela. Mas, assim, imagina que ela disse que, ela fala no texto que levou 30% da sala, mas imagina o restante, também está passando por alguma situação, pode estar passando por alguma situação, e não vai, porque desde a sua infância, desde a escola, já tem toda essa concepção preconceituosa contra as religiões de matrizes africanas, no próprio seio da família também, porque dependendo da família que a gente vem, né, tipo, a minha família é toda cristã, né, eu sou cristã também, mas assim, olha, minha gente, uma coisa é a gente, tipo, ter a crença da gente, e outra coisa é a gente ter aquilo para a gente, é a nossa crença, mas a gente não pode impor, e a gente tem que respeitar e saber viver com as diferentes concepções de enxergar o mundo, das pessoas enxergar o mundo. Então, assim, como eu falei, nas escolas a gente aprende só sobre uma cultura, um tipo de cultura, só um tipo de religiosidade. Então, quando a gente chega na universidade, que a gente lidar ali, o próprio nome fala, universidade, um universo de coisas, a gente vai aprender que tem várias coisas, a gente aprende, tipo, eu comecei a pesquisar sobre o sincretismo religioso, porque como eu falei, né, na minha família eram cristãs, entre aspas, mas assim, minha avó ia para o terreiro escondido, não falava para ninguém. Então, assim, não só a minha avó, minhas tias, então, assim, aquela coisa clamufada, né, pela sociedade racista, porque não aceitava que ela se dizia que era um bandista, né, porque, ao meu ver, a minha avó era um bandista, mas ela dizia para todo mundo que era católica. Então, assim, eu comecei a pensar sobre o secretismo religioso porque eu via essas discrepâncias, falava uma coisa, mas fazia outra, sabe? Então, assim, eu comecei a pesquisar sobre o secretismo religioso e, a partir daí, meu horizonte, assim, se expandiu e eu comecei a ver muita coisa, entender muita coisa também. E isso me machuca profundamente, sabe? Como esse racismo religioso, essa intolerância religiosa, porque eu não gosto nem de falar dessa palavra intolerância religiosa, porque em conversa um dia com o pai de santo, ele falou, não quero ser tolerado, eu quero ser respeitado. Então, assim, esse desrespeito, essa violência, sabe, a gente não é ensinado, nós não somos ensinados, tipo, a respeitar, mas, assim, a desrespeitar. A gente aprende desde cedo que não se trata de religião, se trata de seita, e esse tipo de coisa. Então, assim, o que fechando aqui, né, a minha reflexão, assim, é muito importante, como a Arifle estava falando, sobre a representatividade dela, sabe, vá de branco, use seu turbante, sabe, fale mesmo, eu sou de candomblé e tal, porque, assim, é muito importante essa representatividade, e isso na universidade, dependendo da universidade também, isso é pouco visto. Então, assim, eu acho muito importante, e acho que nós, né, enquanto pessoas antirracistas, nós devemos, na nossa prática, né, na nossa profissão, no nosso dia a dia, vir desmistificando e combatendo esse racismo religioso, esse racismo estrutural, e é isso que eu vou fazer com as crianças que eu atendo lá no museu, né, e com outras pessoas, porque, tipo, não só
lidar com as crianças é mais fácil do que lidar com os adultos que chegam lá e fazem o sinal da cruz, às vezes nem entram na sala fé, porque diz que aquilo ali é coisa do demônio, esse tipo de coisa. Então, era isso. Me desculpa se eu prolonguei demais também a minha fala, e é isso. Gostei muito do curso, foi muito, muito interessante mesmo, e muito engrandecedor. Obrigada.